E aqui nós temos uma linha do tempo dos relés, né? Do relé eletromecânico, do relé estático e do relé digital. Então, tudo é evolutivo. O sistema elétrico passou por evolução, o relé passou por evolução, e se você que está assistindo essa aula não tiver uma evolução técnica na sua vida, você também vai ficar para trás, tá? Por quê? Porque depois do relé eletromecânico veio o relé estático, e depois do relé estático veio o relé digital, que é o mais usual hoje. Tá ok? Então, o relé eletromecânico ficou no passado. Gustavo, tem algumas empresas que ainda utilizam relé eletromecânico? Sim, existem empresas que utilizam relé eletromecânico. Tá? Trabalhei na usina hidrelétrica Jupiá e lá tem um BEI da empresa ISA. Para vocês verem, ó, a ISA que é uma baita de empresa, né? Tem um BEI lá da empresa ISA que utiliza relé eletromecânico, para vocês verem, tá? Então, gente, tem lugares que ainda utilizam esse tipo de relé, mas isso aí tá em desuso. Eu acho que você nem encontra mais para comprar, viu? Acho que nem encontra mais, acho que não existe mais fábrica desse tipo de relé, tá? E o relé estático também está em desuso, né? O que passou na frente do relé estático foi o relé digital. Por quê? Porque o relé digital, ele realiza inúmeras funções. Tá ok? E as funções que o relé digital executa, esses outros relés que estão anteriormente a eles, que foram muito importantes para suas épocas, mas hoje, quando a gente fala em confiabilidade, ele não funciona mais, tá? Ficou no passado, tá ok? E aqui, pessoal, eu tenho uma imagem da estrutura do sistema de proteção, tá? Então, essa estrutura, ela é pautada através de elementos de proteção e detecção, elementos de detecção, elementos de atuação, elementos de comunicação e elementos de comparação lógica. Eu vou dar apenas um spoiler um pouco rápido para vocês sobre isso aqui, tá, pessoal? Porque o foco da nossa aula é o relé de proteção e eu ainda nem cheguei na parte do relé, tá ok? Então vamos falar um pouquinho dos elementos de detecção, né? Então, sem esses elementos, gente, essa estrutura aqui, ela não existe, tá? Então, a estrutura, ela é pautada sobre os elementos de detecção. Então, como que o relé de proteção, ele identifica o que está acontecendo no campo, né? Através dos transformadores de instrumentos, tá? Então, o TC, o TP, eles são equipamentos que trazem as grandezas de tensão, de corrente, de potência, de frequência. Eles trazem esse sinal para o relé de proteção e o relé vai processar essa informação. É como se fosse os olhos do sistema, tá, pessoal? Então, toda a informação ela é coletada, transformada através desses equipamentos indutivos, que são o TP e o TC. Essas informações vão para uma entrada analógica de um relé, e esse relé vai analisar essa grandeza, e ele analisa isso constantemente, e se tiver uma anormalidade, um valor que está fora do seu ajuste de set point, o relé ele manda abrir um disjuntor. Só que dependendo da falha, ele manda abrir até o disjuntor que está a montante dele, justamente para proteger todo o circuito que está atrás. Tá ok, pessoal? Então essas informações fluem através do TC, através do TP. Em lugares mais antigos, né, onde não tem tanta tecnologia, flui também através dos transdutores, né, transdutores de potência, que são equipamentos usuais, ainda existem em alguns lugares, né, os transdutores de potência, porque o relé também tem essa funcionalidade de ler a potência ativa e também a potência reativa que está passando no sistema, tá, pessoal? Então é muito importante. E essas informações são provenientes de componentes, de equipamentos como o TC e o TP. O TC, para quem não sabe, é o transformador de corrente, e o TP é o transformador de potencial, tá? Gente, e nós temos também, né, outra base aí, que é o elemento de comparação. Como é que é feito essa comparação? Quem faz essa comparação é o relé de proteção. Então, esse dispositivo, né, que é o relé de proteção, ele compara os sinais recebidos, tá, dos transdutores ou também do TC e do TP com os valores pré-definidos em set points. Dessa forma, ele faz uma comparação, ele está o tempo todo comparando. Ou seja, se o valor atingir
se o valor de corrente tensão atingir o que está estabelecido ali, o relé ele vai entender como uma falta, como um trip, e ele vai mandar abrir o disjuntor de uma subestação, tá ok? E outro equipamento que eu já havia mencionado para vocês anteriormente são os elementos de atuação. O que são elementos de atuação nessa conjuntura de proteção? São os disjuntores, tá, pessoal? Então, o disjuntor, ele é o responsável, é o único equipamento que consegue interromper uma carga do circuito. Gente, esse é um equipamento que ele não pode falhar. Gustavo, ele não pode falhar, mas eu já vi falhar. Realmente, ele falha. Por quê? Porque ele é um equipamento. Ele é um equipamento eletromecânico, tá ok? E ele não pode falhar. Mas e se ele falhar, o que que acontece? O relé, ele vai mandar abrir o disjuntor que está à frente dele, que está em outra subestação. Então, eles são considerados elementos de atuação. Tá ok, gente? No mês de março, eu vou dar uma aula profunda sobre esse equipamento, tá bom? Somente sobre disjuntor. Então, a gente vai entrar na parte de controle, vai entrar na parte da potência, vai entrar na parte de componentes, de acionamento desse elemento. Por quê? Porque esse equipamento falha por falta de manutenção. Tá ok? Então, gente, por mais que a manutenção que foi realizada em algum equipamento tenha sido recente, ele é um equipamento que, pelo fato de abrir, de conseguir abrir circuitos com altas cargas, ele também sofre internamente através da abertura dos seus polos. Existe ali um gás que faz toda a extinção do arco voltaico, prevenindo os contatos contra danos, mas com o passar do tempo ele pode desgastar também. Com o passar do tempo, os equipamentos mecânicos podem afrouxar, pode perder a sua resistência mecânica. Então é um equipamento que merece muita atenção, tá? Principalmente na parte de controle, porque a parte de controle é algo assim que a gente não costuma tá abrindo o painel para fazer operações, para fazer manutenções com esse equipamento estando operando. Então, a única preditiva que a gente faz com esse equipamento em funcionamento é a termografia, justamente para identificar pontos quentes, para a gente começar a pontuar, para quando parar aquele equipamento, a gente ir lá e fazer um reaperto geral nos bornes, fazer a medição das bobinas de abertura, fechamento, fazer uma lubrificação nos contatos mecânicos ali também da parte de carregamento da mola, fazer o ensaio de isolação no motor de carregamento da mola. Enfim, esse é um elemento de atuação, tá, pessoal? Que merece muita atenção, porque é o único equipamento que consegue interromper o circuito com carga, tá bom? Aonde, a partir do momento que abre os contatos desse elemento de atuação, a partir desse momento é possível interromper o circuito, tá ok? Interromper um circuito energizado. E o que acontece? Né? E o que acontece? Aqui a gente está vendo em câmera lenta como é que funciona o fechamento do contato do disjuntor. Em câmera lenta, como é que ele abre? Gente, ele abre numa altíssima velocidade, tá ok? Ele também fecha numa alta velocidade, tá? Então aqui eu trouxe esse vídeo apenas para vocês terem uma noção de como que funciona esse elemento de atuação, tá, pessoal? Que é o disjuntor, tá ok? E agora a gente fala um pouquinho sobre o elemento de comunicação. Pessoal, hoje a gente fala muito em confiabilidade, né? E um dos componentes que faz parte da confiabilidade são os elementos de comunicação através da rede de comunicação. Ou seja, através da fibra ótica, o tráfego de dados e informações ficou muito mais rápido, sabe? Então, quando ocorre uma falta numa subestação, por exemplo, um disjuntor que era para abrir, ele não abriu por vários fatores, por fator mecânico, fator elétrico, ele não conseguiu abrir. O que acontece? Através da fibra ótica, é possível mandar abrir o disjuntor que está à frente, que está em outra subestação. Tá ok? Porque justamente os relés IEDs não se comunicam via fio, se comunica via fibra.
tá ok? E agora eu começo a falar para vocês sobre o relé de proteção, tá bom? Até agora eu estava apenas fazendo uma introdução, falando sobre a proteção do sistema elétrico, e agora a gente vai falar sobre o relé de proteção. E aí, gostou do vídeo? E se você curtiu e quer ver mais conteúdos como este, não esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda muito e mostra que você valoriza o nosso trabalho. E se ainda não é inscrito no canal, aperte o botão de inscrição e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!